Salve, povo talentoso do Rio de Janeiro. Estamos contrariando todas as expectativas. Estamos na terceira edição do podcast Job Aberto do CCRJ. Um jeito da gente conhecer os players do mercado do Rio. Hoje estamos com uma figura ilustre nacional com a gente, o Gustavo Ferro, gestor de digital da Petrobras. Comigo, para me ajudar nessa missão, Flávio Henrique Garcia de Medeiros, um nome de rua também. Diretor de criação da 3+, de criação e inovação, e vice-presidente do Clube de Criação. E a gente está muito feliz aqui de estar com o Gustavo, né, Bruno? Muito maneiro. Acho que, patrocinado pela OH, a Água Nova. Vamos começar de novo essa porra? Desculpa, galera. Podemos fazer de novo, cara? Desculpa, aquela primeira... É uma merda essa parte. Cara, eu tinha que ter brincado com isso. Tava ótimo, já tá resolvendo. Desculpa. Não Acontece, acontece em 2 e 3. Eu abri a boca ainda. Mas essa parte de apresentar é porque é formal e eu fico sem jeito. Eu esqueci o nome do Japa 2 vezes. Então faz o seguinte, cara, pula e fala assim, estamos aqui na presença ilustre e a gente entra e fala da gente, não tem problema nenhum. Vamos lá. Tem 3, 2, 1? Então vamos lá. Salve, povo talentoso do Rio de Janeiro. Estamos abrindo nesse instante a terceira edição do Job Aberto. Um jeito da gente aproximar os players do Rio. Hoje com um convidado ilustre nacional, Gustavo Ferro, gestor de digital da Petrobras. Um prazer ter você aqui. Obrigado. Comigo nessa missão, Flávio Henrique Garcia de Medeiros, outro nome de rua, diretor de criação da 3+, e criativo ilustre da nossa cidade. Tá, essa porra. Tá bom, Bruno. Tá bom, cara. Te corta antes. Já vai direto. Essa, né? Vai, Flavinho, o que você ia falar? Te cortei. Não, acho que é muito legal a gente estar aqui, Bruno. No terceiro episódio já do Job Aberto, né? Que é uma coisa que a gente sempre quis fazer. E de juntar essa coisa desse bate-papo mesmo entre os criativos e os clientes. Né? Obviamente, vão passar outras pessoas por aqui. Mas nesses primeiros episódios a gente quis concentrar um pouco esse bate-papo entre criativo, cliente, até para explorar um pouco mais assim a nossa relação, a relação dos clientes com o Rio, a relação dos clientes com a criação, né? E acho que é uma oportunidade muito boa ter o Gustavo aqui com a gente, porque o Gustavo é um cliente muito bacana. Eu já trabalhei com o Gustavo, né? Então, ex-cliente seu? Ex-cliente? É meu ex-cliente. E então, assim, eu posso falar que é um cliente que sempre foi muito atencioso, muito criativo, e ter cliente criativo ajuda a gente, né? Ajuda a criação. E eu queria, junto com o Bruno, dar as boas-vindas para você, Gustavo. Valeu. Mais do que bem recebido aqui, mais do que em boa companhia. Sempre bacana estar trocando com o mercado publicitário do Rio, reforçando nosso mercado. E, enfim, trocar ideia aqui com a turma do CRJ é sempre um prazer, sempre circular e aproximar, né? Acho que essa é a proposta, a gente aproximar, pactuar, alinhar, né? Entender quais são as necessidades, o que o outro pode oferecer e ver como é que a gente potencializa esse mercado, né? Queria começar fazendo, já temos uma tradição que é começar logo botando os criativos na fogueira, né? Então, qual é o maior erro que você acha que um criativo faz quando está te apresentando uma campanha? Cara, então, a gente apesar dos meus cabelos serem menos brancos... A gente sabe que você pinta, né? Eu não tenho muito, então já ajuda. Mas a gente é de um tempo em que o criativo chegava com um puta filme de 60, né? Cantava e resolvia. Não dá mais para ser assim. Né? E não digo nem na ótica de desdobramentos, né? Mas como é o pensamento da campanha, do conceito criativo trazido, é muito importante, porque assim, não vai ser só TV. Não dá mais para ser só TV há um bom tempo. E enxergar isso num processo de apresentação é muito importante, mas também na mesma medida em que não é um problema, mas também eu tive um ensinamento muito bom de uma presidente da Petrobras, que, na verdade, corta aí, de uma presidente da empresa, e quando a gente está num processo de apresentação de campanha, de
conceituação, olha, por que eu cheguei nisso? E ela trouxe uma fala muito boa, tipo, peraí que você não vai de anexo, deixa eu ver. Ah, que legal. E isso é um bom ensinamento também, a gente, contexto de comunicação, quer trazer qual o problema que queremos resolver, com que público que a gente está falando, de que forma que esse público vai ser atingido. E eu achei muito bom também, porque é isso, vai direto ao ponto aí, e aí depois a gente troca a ideia. Muito interessante, corajoso pra caramba, muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, você puxou uma coisa que é legal. Você começou no offline, como todo mundo que está há mais de, sei lá, 15 anos nesse mercado, e hoje você é focado no digital. O que mudou de mais radical assim na sua forma de gerir o processo? Cara, então, painéis, né? Acho que é um bicho diferente, é um troço diferente. A gente ter os painéis de desempenho, de painel de controle, painel de KPIs. Quando a gente começou, a gente apertava o play, vamos ver no que dá. Tinha o processo de pré-teste e tudo mais, tinha uma certeza, tinha um certo arroubo, né, para a gente colocar o carro na rua. Mas hoje em dia a gente vai, de fato, fazendo, testando, enxergando o que está dando certo, olha, trazendo insight para retroalimentar a criação e, pô, vamos daqui, olha só tal coisa, tal conversa funciona bem. Eu acho que, para mim, a grande diferença é essa coisa do 24/7 de fato, né, de estar always on ali, e essa retroalimentação constante. E acho que é uma mudança significativa no processo de execução da publicidade, da comunicação, e que todos os atores ainda precisam estar num lugar mais azeitado, né? Acho que é onde... Não é mais tão linear, né? Não é nada mais tão linear. Exato, né? Exato. É conversa constante, a não linearidade mesmo, acho que é um bom termo, que essa dinâmica traz. Mas deixa eu pegar esse gancho aí. Você fez essa transição, né? Entre o offline, que não é bem uma transição, porque a gente acaba... só agregando. A gente não esquece o que a gente fazia e começa a fazer outra coisa. Sim. A gente vai agregando. Mas como é que você enxerga as agências, e eu vou falar especificamente dos criativos, e as agências acompanhando esse movimento? Que é um movimento que já tem um tempo, tá todo mundo fazendo esse movimento, e aí eu queria que você fizesse um pouquinho, já que você trabalha há muitos anos no Rio, um pouquinho do recorte das agências do Rio também. Uhum. Tá, então, assim, a pergunta é complexa, é ampla, mas é falar um pouquinho de como você vê os criativos fazendo essa transição, do dar o play que você falou, e hoje tem que acompanhar o painel, porque o criativo hoje tem que acompanhar o painel, tem que estar 24/7 ligado o tempo todo, né, para trazer uma coisa baseada em dado, e como as agências se estruturam ou estão estruturando, como elas fizeram essa transição com um cortezinho para o Rio de Janeiro. Como é que você vê isso? Cara, enfim, como eu comentei, é um processo de aprendizado mesmo, é uma mudança de mercado, de indústria. Os profissionais que estão compondo essa indústria estão aí há algum tempo, não? Então, você falou a transição, enfim, foco, enfim, não sei exatamente o que, mas é um olhar diferente. Mas, cara, muito honestamente, reitero, eu não vejo, por exemplo, um problema de criatividade no mercado. Legal. De capacidade criativa. Não, de capacidade criativa. Talvez de criatividade na medida em que acho que até de alguma forma a gente falou, né, sobre isso nos papos, enfim, e é recorrente nas mesas de chopp, enfim, do quanto que todo esse ecossistema de dados e performance e tudo mais também não deixa a coisa meio pasteurizada. Eu entendo que o mercado publicitário acompanha a capacidade criativa instalada. Existe capacidade de arroubo e de desenvolvimento de campanha, de comunicação memorável. Existe. O mercado do Rio, historicamente, tem essa excelência. E comento também, acho que o mercado do Rio é um mercado mais Brasil do que o próprio mercado de São Paulo. São Paulo
está concentrado na grana, mas a cara e o pulso de comunicação brasileira, eu acho que ainda Isso é bem interessante, né? É uma coisa que está aqui, tá? O criativo carioca acho que traz mais isso mesmo. Então, sejam Rio, sejam Brasil, assumam isso, não queiram ser São Paulo, deixa São Paulo lá, inclusive podia trazer algumas coisas de lá para cá, né, para a gente, enquanto o mercado, avançar um pouco mais. Mas é isso, acho que do ponto de vista de criatividade não tem uma questão. A dificuldade maior, e aí também são os diversos atores, criativo, o próprio cliente, a turma de monitoramento de redes, monitoramento BI e tudo mais. Essa turma toda se falar em que tempo e alinhamento de olhar, busca de insight mesmo, talvez seja um ponto para desenvolvimento. Mais uma vez, acho que no contexto como um todo, no mercado publicitário como um todo, e se reflete um pouco aqui. Eu não sei se... o único recorte que eu faço mais específico para o Rio de Janeiro talvez seja... de fato, a falta de grana circulando no mercado e o nível de concentração em um mercado apenas, nada contra São Paulo, mas do ponto de vista de boas práticas de mercado e indústria, para qualquer mercado, qualquer indústria, diversidade é mais interessante. E acho que a publicidade brasileira talvez esteja muito São Paulo, e eu não sei, talvez, o quanto São Paulo consegue refletir hoje em dia a diversidade que é o Brasil. A gente devia ter, como nos Estados Unidos, outros polos, né? De agentes independentes. O Nordeste podia ter... Nova York Bahia, e Pernambuco, né? Que são estados grandes, estados criativos, né? Música, cultura. Bahia, mas o Nordeste está chegando com força aí, tá? Agências isso é do legal. Nordeste Isso abrindo escritórios no país inteiro. A gente inteiro. podia ter um pouco mais dessa divisão aí para o Brasil. Acho que o Brasil só tinha que ganhar o mercado brasileiro. É o que você falou, a agência do Nordeste que abre escritórios do Brasil inteiro. Eu acho que tem diferença, tem um olhar distinto que acaba se reconhecendo menos na medida em que você, ao crescer, vai para onde a grana está e onde... Você não cresce o lugar onde você estava. Exato. Né? Não traz para cá. Deixa de... Não digo que abre mão, mas deixa de privilegiar ou de ser central aquela história que te fez crescer. De alguma forma. Tem o nosso São Francisco, né? Cadê o nosso São Francisco? Né? Exato. Exatamente. As histórias que saem dali, o jeito de contar as histórias vão ser diferentes. Francisco, Nova York. Acho como a música né? Assim. Temos diversidade suficiente. Como a cultura e a música Então, Pernambuco tem uma cultura e música importante, Bahia é importante, região norte, são histórias diferentes contadas e brasileiras. O próprio centro do país, né? Um lugar que reúne riquezas absurdas no agro, mas não tem uma indústria nem cristalizada ainda, né? Nossa, também. Enfim, é verdade, não tinha pensado nisso, vou meditar sobre isso aí. Digressões. Essa palavra é boa, né? Ficou na minha cabeça um tempão também. O que você olha quando você está aprovando uma campanha de digital? Quais são os seus KPIs? Cara, assim... Muito honestamente, a gente vai ter CPM, pode olhar para isso tudo, cada campanha vai ter, cada projeto vai ter uma coisa mais específica, vai estar, vamos focar em visibilidade, vamos focar em engajamento. Isso tudo vai depender e acho que tem uma coisa bacana quando você consegue, de fato, setar os seus painéis, né? Tipo, o que é que eu posso vir a querer olhar e ter isso à mão quando você precisar. Mas acho que o grande ponto, cara, digital, offline, a vida, é chegar com uma criação memorável, chegar com um troço que... Então, o que te dá essa sensação? Que se você sai assim, não, aprovei a campanha, você sai, negócio muito maneiro, já quer contar para os amigos. O que tem ali? Um olhar não óbvio, né? Mais uma vez, o risco, a gente também fala sobre isso, né? O risco que o digital traz de chapar as coisas e trazer sempre para... Pois mas o dado não vai te levar para um ponto de commodity, assim, um ponto de comoditizar a inclusive, criativamente. Eu acho que esse é o ponto. E como mercado, como profissionais, claro que do lado do cliente, de quem está fazendo a produção executiva ali, colocando a grana, é um pouco mais complicado, mas
tem que ter uma ideia de arrobo, de visão não óbvia, de... Putz, tudo que eu pedi no briefing tá ali, quando você fala... Tem o brilho, né? O que brilha? E aí, putz, os caras então trouxeram isso, um olhar de fato diferente, tá atendendo em tudo. Mas vamos por aqui. Vamos por esse caminho. Deixa eu fazer uma alegoria sobre isso. A minha melhor apresentação não é diretor de criação, eu amo ser diretor de criação da 3+. Minha melhor apresentação é ser pai de gêmeos e pai do Vitor, que é meu filho mais velho, e eu tenho gêmeos de 8 anos. Um deles, o Guilherme, ele é montador de Lego. Ele adora montar Lego, enfim. Lego Serious Play. Exatamente. E aí, assim, a gente dá aquelas caixinhas de Lego pra ele, assim, o Homem-Aranha, não sei das quantas, com a caixinha com o desenho do Lego montável e aquele monte de pecinha desmontada dentro. Eu, às vezes, vejo dado como aquele monte de pecinha desmontada dentro. Ali tá o brief, ali estão os dados, né? O óbvio é você pegar aquela caixinha, botar na sua frente e montar o Homem-Aranha do jeitinho que a Lego diz pra você montar. O Guilherme faz isso com maestria, ele monta o Homem-Aranha, ele olha, fala assim, cara, tá entedioso, acho chato pra cacete. E ele pega aquelas mesmas peças e monta, sei lá, mais 50 formas diferentes. Eu acho que criação tem muito a ver com isso, assim. A caixinha, o dado vai te dar o desenho da caixa. Os Legos são seus dados, o briefing. Uhum. O desenho da caixa é o que o dado vai te dar no óbvio, no linear. Só que com aqueles dados que estão ali, com aquele monte de peça, a gente é capaz de montar quantas formas diferentes. Né? Uma mão pra cá, uma mão pra lá, uma cabeça diferente, um corpo diferente. Então acho que às vezes é isso que a gente busca na criação. Tentar pegar o dado, o que deveria buscar, né? E como é Lego, cara, não deu certo, desmonta e monta de novo no dia seguinte. Uhum. E vai testando formas, entendeu? Tem essa coisa da riqueza e, em alguma medida, a facilidade do digital, né? Antigamente, você errava. Era oneroso. Errava caro e errava lento. Hoje você tem que errar barato, rápido. E é isso. E é o melhor jeito. Aí você pode, né, te dar a chance de errar. Quando você tem um esquema que você pode errar, você tem quando você pode errar rápido, te dá a chance de testar um monte de coisa e ver qual que você não erra. Não tem problema errar, porque você tá, né, o dado para mim é muito isso. Ele mapeia um território ali e mostra onde você pode pegar impulso. Porque antes era, você ficava pensando, como é que a minha avó fazia isso? Como é que eu fazia isso quando era criança? Como é que era na época que eu pegava o ônibus? Como é que era no não sei o quê? O dado te entrega isso mapeado. Tantos por cento faz assim, isso aqui faz assim. Tem uma galera que está fazendo um comportamento assim que você nem é totalmente contra-intuitivo. Uhum. E principalmente quando vem esses, já tem um insight ali, já tem um ponto de vista que ninguém teve antes. Então, para mim, é quase que um combustível muito legal o dado. E eu não acho incompatível. Para mim, ele é um acelerador, facilita, mostra onde você pode pisar com tranquilidade, facilita na argumentação até para dar segurança no que você está propondo, né? Não é só a sua opinião, eu acho isso muito legal. Tô nem aí, eu acho opinião, cada um tem uma, né? Agora, você chega com um dado, olha, 75% das pessoas fazem assim, a gente está falando com elas que nunca foram abordadas antes, você chega com mais pressão, né, em qualquer discussão. Mas e a coragem? Onde é que fica? Qual o papel da coragem quando você tem todos os dados? Como é que fica? Ainda é arriscado ou é menos arriscado? Então é isso. Nesse contexto, coragem é fundamental. Vai ter que ser... Tem uma parte imponderável, né? Sim. E a gente tem que saber onde que dá para ter coragem, né? Opa, negociar com a coragem. Essa brincadeira aqui, eu posso trazer uma intenção, um olhar diferente de fato. Cliente, na nossa visão, o cliente tem que se organizar para isso, para procurar esses espaços. Numa visão, plano de ano, dos temas, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que vender. Puxa um ou outro território, uma ou outra conversa ali, para fazer esses testes mais não óbvios mesmo, né? E mais uma vez, cara, no dia a dia tem que ter essa coragem do cliente, claro, o cliente procurar esses espaços e trocar com vocês, com as agências, fornecedores, tipo, aqui nessa coisa, vamos, vocês estarem sendo provocados também, mas tem um lado também da própria agência. Eu brinco às vezes com o pessoal, me traz o briefing, mas me traz algo mais. É isso, o briefing tá ali e tem um troço a mais ali que encanta, que, putz, tira você do lugar, né? Dá um embrulho na barriga. Putz, caralho. Pode falar a palavra. Mandei um caralho. Pessoal do Multiplan, tudo bem? Ninguém... Não, tô tranquilo.
Enfim. E acho que a coragem tem que estar fazendo parte da dinâmica dos dois lados, entre cliente, agência, enfim, todo o ecossistema. O Japa teve aqui, muito legal, ele está na Energisa, e ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que a propaganda ela é uma visão de curto prazo, né? Porque ela tem estatísticas ali, coisas que ela tem que resolver no curto prazo, mas tem uma visão macro, que é um institucional, que são coisas assim que é muito interessante. Essa visão se você tiver, na verdade, fazer esses testes para levar essa marca nessa visão, né, no fim das contas. Eu achei muito legal, fiquei pensando nisso um bom tempo. E aí me perdi. Eu tenho uma pergunta para o Gustavo sobre isso, Bruno. Agora que você falou, me levantou essa pergunta. É que assim, quando a gente trabalha no offline, quando a gente está construindo marca, começar lá bem de trabalho de design, de construção de marca, você vai elencar lá um tom de voz, um color code, né, um código de cores, um código de as personas. Aí você faz uma campanha institucional que ela se encerra, ela tem um encerramento mais de curto prazo para lançar um conceito. No seu caso, a gente está trabalhando na 24/7, always on. Como é que é o cuidado para manter a essência da marca? Porque o tempo todo você está ali, você está trocando uma peça. O dado levou para um lado, o dado pode levar para um lado que não é a essência da marca, que não é o teu tom de voz. Como é que você consegue manter isso, tendo que manter uma quantidade de informações e posts com frequência, alimentando as redes? É uma indústria, né? Pois é, tem uma indústria rolando ali. Sim, sim. Um dos pontos assim, que para a gente foi muito claro nessa reestruturação, vamos chamar, reorganização da presença digital, né, da Petrobras recentemente, que é justamente como é que eu ganho escala, facilidade, trazendo posicionamento de marca, trazendo o discurso dela, num volume mínimo, não sei nem se mínimo, mas num volume interessante, para justamente eu me ver nessa maratona aí, não ser só o sprint da publicidade, do flight de campanha, né, da gente estar ao longo do tempo nutrindo a audiência. A história andar para frente, né? Exato, a história da marca. Né? E, cara, para a gente foi muito claro e muito natural, até pela presença e as histórias que a marca, e a diversidade de histórias que a marca traz, a gente projetizar, né? Eu na lógica do temática tal, eu tenho uma vertical muito clara, eu tenho pautas muito claras. Falando aqui, patrocínios ambientais da Petrobras, a presença socioambiental da Petrobras em parceria aí com a sociedade, até com IBAMA e plano de monitoramento de praias. É um troço que é o litoral brasileiro todo. Olha o tamanhinho, né? Olha o tamanhinho. Então, tem muita riqueza de conteúdo. Verdade. E o bacana pra gente é como é que a gente, em conjunto com vocês, como é que a gente pega esse catatal de... É meio que processo. Tem um dado pra cacete aqui, como é que eu dou um formato de giro esse dado, né? Fazer gestão que faça sentido pra audiência, que faça sentido... Faz pra marca, inclusive, né? Pra marca. Pro posicionamento, pro storytelling. Nutrir a audiência, de eu continuar sendo interessante pra esse cara, né? Então, a gente chegou nesse formato lá dos projetos seriados. Boa parte do nosso 24/7 tá nessa... Uns projetos seriados. E como é que é essa estrutura, Gustavo? Quantas agências te atendem? Como é que é como é que você organiza essa dinâmica de... Eu trato muito a Timeline como uma emissora da marca, né? Uhum. Então você tem uma grade ali, você tem que criar uma programação. Como é que você organiza esse... Cara, então, essa visão a gente constrói em conjunto, de fato, com os fornecedores. A gente hoje tem 2 fornecedores focados em digital para presença em redes e ambientes, né, sites. A gente tem as agências de publicidade tradicionais, offline, eu não gosto muito disso, mas no nosso caso, até por questões de regulação e tudo mais, tem uma separação clara. E a gente também tem um corpo interno muito grande, é isso. É um mundo e a gente tem diversas outras áreas lá, executores de processo de comunicação, que a gente busca trazer essa visão integrada nesse calendário anual mesmo, um planejamento anual, e tentar justamente dimensionar as questões de meio ambiente, socioambientais, vão ter que tamanho, vão ser tratadas aonde, de que forma. Na mesma medida, tecnologia, que é um asset da marca ferrado.
A gente trata de maneira mais solta, por exemplo, que está mais no dia a dia ali, está no pulso, a gente pega alguma coisa dentro de casa, putz, isso aqui tem tudo a ver, né? E Vocês têm uma área de produção interna também? Não, produção, minto. Temos. É meio bem bolado, porque hoje em dia você não consegue mais dizer, tipo, o filme publicitário, o filme que vai para redes, ou até, no nosso caso, comunicação interna. A gente tem um banco de imagens gigantesco, né? A gente tem uma gestão de imagens, acho que dificilmente outra empresa no Brasil vai ter. E é isso, eu não tenho um núcleo que faça isso internamente, mas eu faço uso de coisas que trabalho integrado com o seu acervo e com o seu pessoal. A gente tem que estar sempre se oxigenando, né? Exato. Todo mundo olhando para tudo quanto é lugar ao mesmo tempo agora, né? Legal. Mas não é desesperador. Apesar de parecer, não é desesperador. Mas eu imagino que você tem uma equipe grande. O Gustavo hoje tem o quê? Umas 10 pessoas na sua equipe? Temos... A divisão que a gente tem lá, eu tenho um núcleo de conteúdo, de criação, conteúdo, focado no digital, mas como eu falei, olhando para todo o conteúdo que é produzido e viabilizado pela marca, né? Todo o conteúdo potencial. Tem uma turma em redes e influência, né? Legal. E uma turma focada em ambientes, sites mesmo. Essa turma aí, a gente chega a 20 pessoas, vai. Legal, grande, né? É uma equipe bem grande, mais uma vez, contando com muita gente. Muita gente no Rio, muita gente no Rio, todo mundo espalhado no Brasil. Cara, hoje em dia, essa coisa até do trabalho remoto, né? Home office, híbrido, como a gente queira chamar, híbrido, enfim, empresas como a própria Petrobras aprenderam a forceps diante da pandemia mesmo. Mas foi um curso, assim, eu teria ficado velho e morrido sem ver meus filhos crescendo. Eu descobri que dá para trabalhar sem ter que estar num lugar. Para mim, eu sou um apaixonado e defensor do home office. Tem que ter a reunião, tem que ter todo mundo e tal, mas trabalhar em casa, tirar 2 horas do dia para poder produzir mais ou fazer outras, para mim... Você consegue render melhor exatamente, e mais focado. Para ambas pessoas, né? Para o profissional e para o pessoal. Né? Enfim, de fato, isso enriqueceu muito o olhar e buscando justamente diversidade, a própria continentalidade do Brasil e da Petrobras como empresa que está no país todo, né? A gente tem gente espalhado E cuidando de diversidade, que você usou essa palavra, a Petrobras sempre teve um pouco desse olhar. E tá legal da diversidade, como é que tá essa experiência? Porque realmente foi uma mudança, né? De uma empresa centralizada e até, né, para isso daí, com diversidade, novos pontos de vista, input. Sim. E como é que tá? Foi sentido ou já tem aquele rebote, processo rebote? Já tem um monte de gente voltando. Cara, tem um rebote que eu acho que tem sido natural no mercado como um todo, né? Em todas as empresas. Mas eu acho não, seguramente é um caminho sem volta, porque o enriquecimento, o ganho é muito maior. Claro que você vai ter que ir, a gente busca isso, a gente tem isso, você vai ter que ter os pontos de contato, as reuniões que tem que ser olho no olho e tudo mais. A gente tá nessa dinâmica. Mas o ganho é maior. E acho que está mais do que sentido até pelos altos decisores da empresa, de que tem um ganho maior ali nesse contexto aí, que isso, ganha-ganha. E é tão difícil a gente ver relações ganha-ganha de fato, né? Essa foi, né? Acho que essa foi uma mudança positiva das relações de trabalho, de né? Medos, assim. né? Quebrou-se um monte de medo. Não, o que engorda o gado é o olho do dono. Não cara. Se o cara não tá rendendo, troca o cara, bicho. Ele vai render onde for. O cara que não rende, ele já não rendia no escritório. Exatamente. Ele tá lá. Boa fala. Exatamente. Tá lá enrolando. Vai ficar lá, vai entrar às 7, sair às 11, entregando a mesma coisa. Exato. Tem mais 2 assuntos, assim, por enquanto, depois eu... Não, que você falou uma palavrinha que eu quero puxar um pouquinho daí. Você falou assim, muito do volume de vocês hoje é da história dos conteúdos seriados, né? De montar as pequenas séries, os pequenos programas, né? Sim, uma lógica de programa. E logo depois, aí você tocou em outra coisa que eu acho muito interessante desse tipo de cliente, que é um assunto muito técnico, né? Muitas horas a Petrobras tem que falar de assuntos técnicos, né? De contar como é a extração, a perfuração,
de depois explicar que dali vem o diesel, vem o QAV, vem o não sei o que lá, o centro de pesquisas, e ao mesmo tempo explicar toda uma tecnologia. Tem muito assunto técnico. E eu, estudando um pouquinho, eu sigo o cliente nas redes, eu vejo que vocês usam muito influenciador, montar parceria com influenciadores, os influenciadores meio que traduzir um pouco, com um pouco de sustentação, digerir um pouco das da visitas informação. ao centro de pesquisa, Sim. traduzir um pouco. Como é esse processo? Projeto é um processo de escolha dos influenciadores, porque deve ser difícil, você tem vários pontos que você pode partir para escolher o influenciador X ou Y, não necessariamente é só o volume, o tamanho que ele tem. Né? Isso é como é que você escolhe. Se você escolhe junto com a agência, se é um projeto conversado junto com a agência, e se o resultado tem sido bom. E esse bate-papo tem sido interessante para a marca. Então, indo pelo nascedouro, né? É visão conjunta sempre. A gente não olha sozinho, a agência também não olha sozinha, né? A gente tem construção conjunta, de fato, levantamento de possibilidades, creator economy, né? Um troço, enfim, gigante, tem restrições profissionais, inclusive, né? enquanto impacto na própria indústria de publicidade. Mas, assim, é um troço que é real e é um troço que é pra gente, enquanto marca. Você falou muito bem. A gente tem muito conteúdo, muito conteúdo técnico. A cultura, a persona Petrobras, ela é uma empresa de engenheiros, né? É uma empresa técnica. E, claro, não à toa essa qualidade técnica dos profissionais da Petrobras é reconhecida junto à população. Mas das coisas que o influencer, o creator aí traz junto com a agência, com visão e entendimento do posicionamento de marca, de discurso, alinhado a esse discurso, é um jeito de falar. Porque se deixar por nós, a gente vai cair na tentação do engenheirês, né? Vai ser o engenheiro contando como é que eu faço o grafeno fez um o biocombustível, como é que eu coloco ele no tanque na refinaria. Vai ser um tratado, vai ser um trabalho acadêmico. Os creators trazem essa visão do como que, talvez como antigamente, como que a rua está falando, né? Como que a rede está falando. Eu acho que isso é um processo muito rico para a marca, para nós como marca, tem sido muito interessante o aprendizado mesmo. Acho que não é aumentar vocabulário, é aumentar a jeito de falar mesmo, a gíria. Se conectar mesmo, né? Às vezes Exato, descer do salto um pouco, lembro que eu já fiz campanha de craqueamento catalítico. Então. Eu briefing tinha que explicar para as pessoas que é o craqueamento catalítico. Não dá para explicar. Talvez hoje um creator que seja um pouco mais com essa linguagem científica. Mas o que é? De barco, de consiga traduzir. De barco? Não, é um processo tubo? Não, é um processo... É o fundo de barril. É o fundo de barril. Que vai materializando. Aí você vai... Dali você sai asfalto. Craquear ele, você vai parcelar ele e transformar botar um catalisador para esfacelar ele para gerar os produtos da última Subprodutos linha, que é o asfalto. Caraca, que maneiro. Polímeros, né? Polímero é uma palavra que era comum. Você não falar polímero, gente. Mas eu achei esse movimento interessante. Eu tenho a mesma preocupação com o mercado quando a gente fala de mas eu queria tocar nisso. E eu vou passar para você, vou passar para você, porque eu sei que isso é um assunto que te interessa. Não. Todos os assuntos me interessam. Eu tenho a mesma preocupação com o influenciador, mas se for para usar o influenciador, eu acho que tem que usar assim, fazendo... É uma imersão do cara na sua marca, para o cara não ser só um merchandising. Você está fazendo no canal dele... Não, você está trazendo ele para dentro da campanha. Sim. Eu acho que o Bruno sempre... A gente sempre conversou sobre isso, né, Bruno? O Bruno sempre defendeu o mercado e eu vou passar para ele que é um assunto que a gente... É caro a gente. Caro no sentido da conversa, né? Total. Até para fazer um disclaimer aqui, que não é nenhuma questão de defesa, né? Porque o mercado ele é vivo e maleável e ele vai pelo caminho de menor resistência. Né? Eu acho que a propaganda, no final das contas, ela sempre foi atacada de tudo que é jeito, porque ela é uma indústria que não pode repetir uma fórmula. Então, o tempo todo você vai estar buscando coisas diferentes
É um pouco isso que a gente vende. E aí eu fiquei curioso porque você começou falando que tinha as restrições em relação ao que faz para o mercado, mas você encontrou um papel ótimo para os influenciadores e para os creators. Qual é o problema para o mercado que você diz que é o que... Isso, o Flavinho pontuou, a gente tem buscado isso, relacionamento com essa turma, né? É uma lógica relacional mesmo, não é transacional, não é toma aqui uma grana e faz um merchan. E eu acho que para a construção de marca é um caminho arriscado. Não sei se nociva é a palavra, mas é um pouco deletério para o mercado chegar nesse lugar. Eu encontrar um influenciador, sei lá, que tem uma audiência de 30 milhões de pessoas numa rede, numa plataforma, e falar, não, o que a marca precisa é essa pessoa tomando a água, ó. Não é entregar isso. Demais o seu... Aí a indústria se coloca num lugar de risco e deixa de agregar tudo que ela sempre aportou. Para fazer um formato velho que é o merchan, né? Exato. Isso é sempre falando, né, Bruno? Exato. Então, enfim, tem lugares, tem formatos, tem como. E na linha do que você falou de como que a gente seleciona, é isso, coleta, desk research e o Diabo 4 tem essas ferramentas bonitas, hoje em dia que você põe tudo lá, né? Você mediatiza ranqueia, parametriza. Tudo. Mas, cara, tem uma parada que é conversa. Tem uma coisa que eu acho legal, que o fato quando você cria um programa, quando você cria uma série, o grau de engajamento do creator aumenta, né? Sim, naturalmente. Você pega os caras, vocês fizeram a série da mochila, até queria que você falasse um pouquinho, porque é muito legal. Se você pega os caras e, você vai visitar a Petrobras no centro de pesquisas, a plataforma, o cara se engaja na história, claro, entendeu? É uma experiência. Ele vai viajar, ele vai conviver com a marca, vai falar com o engenheiro, vai saber como é o engenheirês lá do outro lado. Fala um pouquinho desse projeto, que eu acho um projeto muito legal que vocês fizeram há pouco tempo. É isso. E na lógica de projetização, de retroalimentação e tudo mais, a gente viu, ele começou como um projeto que era põe uma turma aí com a mochila e vamos visitando esse tanto de coisa que a Petrobras faz Brasil afora. Unidades da Petrobras, patrocínios, enfim. Vamos passear. E aí daí surgiu essa nomenclatura aí de mochileiras. E afirmativa no gênero, por favor. Mochileiras. Legal. E aí a gente evoluiu, baseado em dados e tudo mais. A gente fez um recorte mais claro para ele, enquanto projeto, enquanto narrativa, para cultura. Ficou mais associa-se melhor e mais fácil quando a gente tem a temática de cultura e a gente viu que engaja mais. 40 anos de cultura também, de patrocínio. Exato. Tem uma coisa de escala que é importante falar, que esses caras são... E esse é um dos pontos, que a gente, assim... Não é um centro cultural, não é uma programação do centro cultural, não é um grande festival só que eu tô... A gente tá em coisa que ninguém tá. Com todo respeito a todas as outras marcas. Isso ajuda a mexer a cultura do país. Cara, como todo. Isso. E aí eu pego essa mochileira e consigo mandar ela pro Marajó, pro festival de jazz lá indígena, sabe? É um troço que não teria luz, um negócio que ficaria lá isolado. E é uma puta história. É muita história para contar, né? É muito doido o quanto é diferente e rico para nós brasileiros que estamos em outra parte do país e sequer conhecemos a realidade local. Isso só mostra o tamanho de tudo. Eu fui muito impressionado quando fui no Pará, como tem uma cultura própria, muito própria. Desde a gastronômica até a musical, Exato. até o jeito de frequentar a noite. Assista Mochileiras. Inclusive o Clube de Criação do Pará, né? E é isso, no final das contas... do Pará. Abraço, meus amigos. Isso. E no final das contas é isso que a gente, como marca, traz e provoca. Não só esse envolvimento direto através de uma ação de patrocínio, mas dessa riqueza, né? O Brasil é a nossa energia, é o tagline da marca, né? Então, tá nisso também, mostrar toda essa riqueza e toda essa curiosidade mesmo. O quão é rico uma visita ao Pará para assistir um festival de jazz. Enfim, é muito interessante. Muito interessante. Legal. E acho que tem a Petrobras, olhando para o feed de vocês, acompanhando na rede,
a gente percebe que tem alguns movimentos que são afirmativos, que são muito interessantes, né? Você vê agora o futebol feminino, está muito presente na timeline de vocês, né? Então a Petrobras, quando faz as escolhas, eu imagino que sim, então é meio que uma pergunta, ela também pensa nessa coisa assim, o que a gente está aportando para a energia do Brasil? Né? Eu não preciso mais aportar o futebol masculino, eu não preciso mais aportar o campeonato de futebol. Mas o futebol feminino é uma coisa que a gente precisa de aportes conceituais, de engajamento, de criar público, né? Um pouco a Petrobras também faz uma cultura de criar plateia. Sim. Não é só patrocinar o grande espetáculo, mas criar as plateias do futebol feminino. Eu acho isso muito interessante. Isso é pensado no dia a dia, tá no roadmap lá. Faz parte da estratégia, né? Ou é uma consequência? Tem que estar. Como é que vocês pensam isso? Tem que estar e não é a lógica do sprint, é a maratona, né? Quando é formação de plateia, envolvimento, engajamento com, sei lá, uma categoria esportiva nova, como é o caso da intenção colocada aí para o futebol feminino, é uma construção plurianual, né? Então tem que estar mapeado e também tem que ter essa visão de longo prazo para que a gente não incorra em olhar os 42 quilômetros que você tem que fazer, não são aqueles 5 primeiros que vão resultar na vida, né? Então, de fato, corrigindo a rota, né? Exato, não dá para achar que, putz, vai acontecer tudo na primeira parte. Então, tem que ter uma visão de longo prazo, retroalimentada sempre, e é isso, integrada dentro de casa, integrada com todos os fornecedores, enfim, fundamental. Dá um puta trabalho, é meio angustiante quando a gente fala, mas rola, vai. Tem um negócio que a gente sempre pergunta aqui, que é a gente recebe o briefing, passamos lá por todos os nossos processos e chega o nosso trabalho, basicamente, chega até vocês e aí depois é produção. O que acontece do seu lado depois que você aprova uma campanha com a sua agência? Qual é o seu processo? Cara, então, indo um pouco até antes, né? Quando você fala, chega o briefing, a gente faz... Briefing é o que eu falo com a turma. Briefing não é o documento, briefing é processo. Vai ter o documento bonitinho, vai ter todos os guides lá que precisa ter, né? É um checklist, né? Mas vamos conversar? Legal. Vamos trocar uma ideia? Eu acho que isso é fundamental. E para justamente quando a gente chega no momento de entrega, entre beleza, aprova e produz, a gente tem um nível de segurança de que estamos... Olhando, né? Não é só o trabalho criativo entrega, estamos com a visão alinhada. Tanto é isso, retroalimentada com vocês também. Isso é muito importante. E o que é bacana da gente, ainda mais no contexto lá do digital, é a gente produzir junto. De fato, não tem essa coisa... agora vai lá. E senta aqui. E mostra pronto. A gente está indo junto, a gente está... Até pela dinâmica. Pô, como é que eu boto o cara para conversar com um cientista responsável pelo laboratório de alga, de produção energética a partir de algas? Porra, vamos lá, vamos todo mundo. Vai agência, influenciador, produtora, e a gente está junto. Mas como é que é a sua interlocução dentro da empresa? Você tem rodadas que você apresenta aquela campanha depois? Você fala só de resultados e... Então, o digital me dá essa... Poderia dizer tranquilidade, mas não sei se é tranquilidade também, né? Talvez. Mas dá uma fluidez que eu ploto o que eu vou fazer no ano, as rotas são essas, os projetos são esses, as conversas serão essas. Você tem autonomia para... E aí eu converso numa tabela, com a tabela, com os KPIs, com tudo mais. Qualquer coisa fora de rota, peraí, vamos conversar. O digital tem essa fluidez, acho que fluidez é um bom termo. Mas indo para a publicidade tradicional, é isso. Aquela coisa que o presidente tem que ver, né? O dono da firma tem que ver, a gente tem que botar debaixo do braço e levar. E é isso, não é o trabalho da agência, é o nosso trabalho, né? E isso eu falo muito com a turma sempre, não é... O seu trabalho individual é o trabalho da agência e vice-versa. Então, vamos dar a mão. Vamos dar a mão. No final das contas, os clientes internos, vocês que atendem, né? Exatamente. Então, acho que é isso, né, Bruno? Legal. Não, porque tem processo, né? Às vezes a agência vai junto. Eu já fui apresentar sala blindada, cara.
porta-sala desse tamanho de ferro, apresentar a campanha pro presidente do negócio. Eu sabia nem que existia aquele negócio. É um andar pro cara com a porta blindada. Vamos lá. Mas tem casos, né? Tem enfim, casos e casos. Mas é curiosidade mesmo, porque eu não sei. Eu vou ter uma sala de reunião e depois sai e a gente fica sabendo se a notícia foi boa ou se não foi boa. Mas... Nasceu, né? Exatamente, nasceu. Então, assim, foi tudo bem, foi ótimo, todo mundo se abraça e vai para produto. Aí chega em produto, não, cara, não é nada, o marketing viajou. Aí, o produto não está alinhado com o marketing. Uma coisa que acontece também direto. E você falou dos clientes internos, né? Da mesma forma, agora falando como eu atendi Petrobras, né? Da mesma forma como a gente tem que traduzir o engenheirês para comunicação, muito trabalho desses caras é traduzir a comunicação para o engenheirês. Exatamente. Porque o cara do outro lado que vai aprovar como cliente interno, às vezes é engenheiro. Mas né? Então, a via de mão dupla. Por isso que eu acho que é muito isso, né? Quando você trabalha para uma empresa muito grande, eu acho que isso é fundamental, assim. Esse grau de parceria, porque o trabalho é de fato dos dois. Uma confiança maior. O trabalho não é da agência, do criativo, né? Para começar dentro da agência, a gente já entendeu que o trabalho não é do criativo. Que é uma coisa que a gente... O ego dizia que o trabalho era do criativo. O trabalho não é mais do criativo, é da agência. E quando chega no cliente, o trabalho deixa de ser só da agência, é da agência e do cliente. Ou seja, quanto mais ele nasce junto, né? Sim. Da troca, do processo, mais rico fica melhor também, vai ser o resultado para os dois, e mais orgulho, e mais sentimento de paternidade você vai ter com o trabalho. Né? E mais consistência tem o trabalho também. Sim. Né? Pô, quer fazer o que você está dizendo no seu coração, vai ser artista. Pô, não. Entender o que é, qual é a mensagem que a gente tem que entregar, qual o problema que você está resolvendo, né? É muito para os outros a propaganda. E, cara, nesse sentido, quem já trabalhou direto comigo sabe que eu sou chato para burro, mas tem a ver com isso. Mas eu só vou levar para apresentar para o engenheiro, para o chefe, para quem quer que seja, algo que eu acredito. Então, verdade. É isso. Quando eu dou um check, é o check do nosso trabalho. Mas sempre teve esse lugar do diálogo, né? Sim. Ser rigoroso sempre teve o lugar do diálogo. Sem ditador, eu não sou um ditador. Não deixo isso para outros, essas vocações. Lembro uma frase do Coppola que falava que o último reduto do ditador é a direção. Boa. No caso dele, com certeza. No caso dele, Aproveitando um tema que existe, eu vou trazer que a gente estava até conversando, vindo para cá, sobre inteligência artificial, né? Eu vou fazer uma pergunta bem aberta, que aí vale pro Bruno também, botar na mesa pra gente bater papo. Como você está enxergando a inteligência artificial no seu dia a dia, no trabalho, no resultado da entrega, na entrega da agência, né? E principalmente também no back-office, que eu acho que tem também uma inteligência de dados que também... A inteligência artificial está podendo moldar isso. Está ajudando a pivotar isso, né? Sim. Como é que você vê a inteligência artificial hoje em dia? De maneira geral, como a gente falou, é um assistente. Né? É o cara que você vai contar, demandar, e ele vai te entregar. Isso para o processo criativo, né? Na lógica do processo criativo. Acho que é um assistente... Está muito à mão... vai fazer render, otimizar tempo e tudo mais. Mas é isso, ele não vai entregar o não óbvio, não vai entregar o memorável, não vai entregar o que é humanamente reconhecível, né? O que nos torna o que somos. E acho que esse é o limiar, saber que tem um tipo de entrega, tem um tipo de trabalho que ela vai te proporcionar otimização e praticidade. Mas, do ponto de vista criativo, o humano é o que vai trazer o memorável, o olhar não óbvio e encantador para a publicidade. Por enquanto, né? O Zuckerberg está lá se dedicando. Ele já avisou que vai acabar com as agências. Mas aí o comenta vem antes. Mas a gente sempre falou do desafio do papel em branco, né? O criativo sempre tem essa coisa do desafio do papel em branco. Eu acho que o cliente também tem muitas vezes. Tem lá o problema, ele tem um papel em branco para formular para startar esse processo. O que eu acho que a IA, ela ajuda ali naquele início do desafio do papel em branco. Mas o papel em branco é uma coisa muito humana, assim, eu acho. Acho que ela não entende ainda
que tem aquilo ali e aquilo ali cabe qualquer coisa. Pra IA cabe o que você imputar ali. Sim. Mas quando você tá diante do papel em branco, cabe qualquer coisa. Eu acho isso muito interessante, assim. Eu sou amigaço da IA. E eu agradeço, com a hora que eles dominarem o mundo, vão lembrar que eu sou brother, gente boa. Você pede por favor Peço no por prompt, favor. né? Você não Isso dá é bom importante. dia. Você poderia... Olha só, não, bom dia o cara- só tia de WhatsApp que dá. O Bom cara dia, da bom NVIDIA dia fala pra nem no não WhatsApp. fazer isso, que isso gasta energia do mundo. Mas eu prefiro seja um mundo mais gente boa também, gasta um pouquinho de energia, vamos dar bom dia, abrir porta de elevador. Essa energia também é boa. energia eu acho muito maneiro. Essa energia é melhor. Pô, então eu sou legal com a IA, se dominarem tudo, lá fica aqueles olhos vermelhos, aquelas metralhadoras, vão lembrar de não, tá lá, não. Eu tô ferrado. Eu não dou bom dia, não dou Sabe por quê? por Mas sabe por favor. que eu dou também, cara? Porque a gente se deseduca. Daqui a pouco você vai virar para uma pessoa e vai falar, pega ali para mim. Porque você está acostumado a Não, falar é assim com a verdade. IA. Então, é um cuidado que eu tenho comigo mesmo, de não achar que a vida é assim, sabe? Porque você faz e ele vai com toda... E ainda agradece que você está pedindo mais coisa. É muito louco. Isso tem um monte de gente que está embarcando na IA e não consegue sair mais, porque você não consegue outro relacionamento igual aquele negócio. Agora, o Twitter lançou lá no Japão uma IA acompanhante. Você vai abrindo graus de intimidade com ela. Apaga o Japão daqui a pouco. Os caras já são solitários pra caramba. Bota um negócio desse, cara. Eu acho muito, muito perigoso. E, por exemplo, a minha IA tem lá no preset dela evite adjetivos e não me elogie. Não quero saber, não me interessa elogio de você. E se bobe, muito boa pergunta. Ela fala, muito bom, Bruno, que bom que você escolheu não me adjetivar. Ela percebe. Nunca mais vou falar que você é um cara genial, espetacular Sabe e que ela fala, excelente. toda resposta ela fala pra mim assim, vamos direto ao ponto, rapidinho. Só que toda resposta ela fala isso. Agora eu botava assim, para de dizer que você vai essa falar. criança. A minha é velocidade 3, eu acho, cara. Ela é muito mais acelerada. É homem agora. Você vê, cara, que assim, mas assusta um pouquinho, principalmente nos processos de produção, né? Eu tenho acompanhado bastante isso. Então, hoje você vê, assim, tem comerciais, vou dar um exemplo, cara. Eu achei o comercial da Adidas e um da Nike feito por um transeunte. Uma pessoa pegou IA e fez um comercial pra Adidas. Legal. Você olha, o troço parece um comercial daqueles feitos pra veicular mundialmente pela gente, entendeu? Do intervalo do Super Bowl. No intervalo do Super Bowl. Aí você fala, cara, o troço chegou num ponto que, de fato, assim, eu acho que os processos de produção vão acelerar, já estão acelerando, e o que vai guardar a gente é a humanidade aí, de pensar na ideia pedalada, no roteiro, porque os processos vão ser acelerados. Mas isso é uma coisa interessante também, que é o seguinte, o que está acontecendo com a IA? As pessoas, as marcas, agora conseguem gerar conteúdo muito mais fácil, mais prático, as agências estão se mexendo para acompanhar isso, mas tem outro lado que não tem ninguém vendo. Hoje em dia, cada um de nós tem um engenheiro no bolso. Pode criar um produto e usar as coisas que você sabe para ativar aquele produto. Então, eu acho que vai ser bom para... Tem o tal do halo effect, né? Que é por exemplo, quando abre uma IKEA numa cidade, o que acontece é que depois de um tempo, todo mundo fica na IKEA e logo depois de um tempo, os móveis feitos à mão começam a se valorizar. Porque você democratiza e aí você começa a dar o verdadeiro valor do que é feito à mão. Então eu acho que a IA a gente está nesse processo. Né? Exatamente. A gente está nesse processo. Todo mundo vai ter acesso. Aí você vai começar a ver como foi a internet. Agora todo mundo pode fazer, chegaram os creators e chegaram os clipes mal feitos. Era uma produção absurda. Agora, se ficar bem produzido, já parece propaganda, não pode fazer. Propaganda é uma bosta. E agora a gente já está decantando, já está entendendo que só pegar um cara para falar sobre a sua marca não é bem isso. Conteúdos de profundidade estão voltando a ter relevância, que antes eram... Não, o vídeo é 15 segundos. Verdade. Eu lembro de uma reunião do Havit falando com o YouTube. Não, o vídeo é 15 segundos porque esse é um problema da sua plataforma que não consegue manter a atenção. Um vídeo tem que ter do mínimo 30 para 60 para você contar uma história. Não, mas não performa bem, não é assim que funciona o dia de hoje. E agora estão lá, o YouTube tentando resgatar os formatos longos. Sim. As plataformas desesperadas porque o vídeo ficou tão curto que as crianças estão com déficit de atenção para conseguir acompanhar histórias longas. Esse é um bom ponto para a gente tocar aqui agora. Mas porque você é um gestor de comunicação digital. Né? Assim, eu até escrevi há pouco tempo, eu voltei a assinar jornal impresso. Tá? Que é uma coisa que eu não assinava há muito tempo, eu vou chegar lá na pergunta. É uma coisa que eu não assinava há muito tempo, eu voltei a assinar jornal impresso, porque eu percebi que as crianças em casa, elas não tinham mais acesso a informação de geopolítica, geoeconomia, porque nem eu mais paro para ver o jornal na televisão,
coisa que meus pais faziam. Você ouve de então tabela, as crianças né? estavam ali ouvindo de tabela. E nem tinha mais a coisa física do jornal. O jornal para mim era... mostra a rotina de leitura, que os caras O jornal veem para mim você era lendo. digital. E se eu quero compartilhar com a Tati, que é minha mulher, eu compartilhava, eu não falava. Hoje o jornal físico pessoal, né? Você divide na mesa do café e comenta, pô, olha o que tá aqui. Uhum. A minha filha ontem pegou a capa do segundo caderno do Globo, que tinha uma matéria sobre K-pop. Eu falei, papai, olha o que tem aqui no jornal. Sim, então lá as guerreiras do K-pop. Estão lá as guerreiras do K-pop. Você que sabe bem, eu tô começando a entrar nessa fase. Você tem uma filha mais velha que eu. Eu entrei e consegui sair antes deles curtirem. Consegui sair. Aí, por outro lado, existe um movimento também da volta do vinil, dos textos maiores, da discussão, da caloria vazia, né, que foi falado na SCW, que é você ficar com o telefone na mão o tempo todo, circulando o feed. Acho que cortaram os celulares nas escolas, que eu acho um movimento já maravilhoso. Já tem resultado de aumento de atenção, aumento de nota. Sim. Agora. Como é, ao mesmo tempo, você gerir uma marca que tem que chamar a atenção, tem que engajar a pessoa, e ao mesmo tempo entender que essa atenção louca do digital atrapalha a nossa vida do outro lado. Então, o que a marca pode fazer de levar conteúdo relevante, de pensar, ou de desacelerar um pouquinho de vez em quando? Cara, primeiro, obrigado por não ter lançado o Petrobras Dancinha, né? Nunca diga nunca. eu jamais direi. Jamais direi que não. Mas até o momento. Mas, cara, assim, é isso, é um balanço, né? Tem essa visão de que do como você, enquanto marca, algo que quer vender e quer estar próximo das pessoas, conectado, o quanto você, entre aspas, cede, né? Mas o quanto você está imerso nessa sopa aí. E o quanto, talvez, e eu acho que a Petrobras, enquanto marca, tem esse lugar, esse respaldo, na origem dela, tem essa coisa, o quanto ela pode fazer algo diferente, se propor a algo diferente, de fato, para a sociedade. Mas, como indústria, eu não vejo as marcas e os profissionais de marca tão preocupados com esse impacto. Né? E é isso, é a coisa do putz, se eu não vender, vai estar o meu concorrente ali. Mas o Bruno trouxe um ponto que eu acho que o próprio YouTube mesmo, a gente tem lá dados, a proposta desses conteúdos seriados que a gente trouxe, a gente tem as entregas em redes sociais, mais pílulas mesmo. Igual um podcast que eu vi, umas pílulas em rede social também, bem bacanas. E aí, a gente tem um conteúdo full, um conteúdo mais denso, mais aprofundado, e você vê índice de retenção, cara, que é, assim, totalmente... jamais você ia imaginar. Vocês têm uns dados legais de retenção? A gente tem isso, uma série, a parte que pega o contexto das pesquisas, os movimentos para a transição energética, tá no posicionamento da Petrobras, a gente fez um conteúdo seriado que chama Um Brasil de Energia. A gente tem, assim, episódios de 22 minutos, tem retenção, a turma lá, a mediana, sei lá, os dados não lembro direito, 17, 18 minutos. E é um consumo diferente. Totalmente diferente. Maravilhoso. TV, a turma consumindo esse conteúdo mais denso na TV, parando para assistir. Às vezes é o celular aqui, a pessoa fazendo uma atividade repetitiva, às vezes ouve como podcast, mas assim, os conteúdos longos estão... Até você deu aquela ideia lá de transformar num podcast, eu acho legal por isso. O consumo está mudando mesmo. Antigamente a TV era aquário, às vezes, né? Ela ficava lá e a gente ouvindo aqui, eu ouvi de tabela, né? O jornal. Isso. Eu fui criado pro jornal de tabela. Mas você tinha acesso a uma coisa coletiva da informação. Um consumo coletivo. Né? Consumo coletivo. Sim. A gente foi individualizando o consumo. Perfeito. E o seu Netflix é diferente do meu, o seu YouTube é completamente diferente do meu, e agora a Globo vai ficar diferente para todo mundo também, né? E olha como é que isso é incrível, né? Porque você vai individualizando a informação, você acaba tendo cada vez mais de individualizar a comunicação, a propaganda. Entendeu? Você tá falando com o cara sozinho. Eu não tô gerando conversa. Então acho que agora
a volta desse bate-papo talvez gere mais conversa. É o gregário, entendeu? exatamente. Sim, eu acho que o ponto, e aí olhando por um viés mais social, acho que sim tem um impacto na propaganda, tem oportunidades, a indústria vai se colocar dessa forma, tem as oportunidades e a mudança e a forma que a gente pode fazer para estar melhor monetizado, enfim, seja. Mas tem uma questão social também, né? O quanto que essa individualização também está deixando a gente cada vez mais dentro de bolhas e bolhas, o impacto que isso traz. E assim, sem querer aprofundar muito, mas o quanto que a gente abre mão, de alguma forma, da casualidade, da serendipidade, né? Putz, olha só que bacana. Coletivo mesmo. Exato. Trocar ideias e ir para outro lugar. Eu estava numa palestra JCDecor e eles apresentaram um monte de vantagens do OH. Eu falei, cara, engraçado, me deram a palavra e eu falei, engraçado que para mim a coisa mais legal vocês não estão falando, que é o seu outdoor que está passando lá, eu vejo a mesma coisa que você. Eu posso comentar com ele aquilo que a gente experiência coletiva. É uma experiência coletiva, não tem mais tanto isso. E se você olhar em dados, depois da internet, a única mídia que cresceu em penetração é o OH. Todas as outras perderam receita, só o OH está crescendo. E pra gente que mora numa cidade OH pra caramba... A gente é uma cidade de ar livre, né? Exatamente. Fora que a alegria de não estar mandando dinheiro pro Zuckerberg, né? O Rio é uma plataforma... O Rio é uma plataforma de comunicação porque é uma cidade de ar livre, né? Sim. E aí eu toco numa coisa... As ações digital, que misturam aí a vida real com o digital também estão embaixo de vocês. Como é que a Petrobras lida com isso? Tem feito... É parte desse processo de conversa, de gestão coletiva mesmo, né? É uma equipe bem grande, mas é algo que a gente... É isso, como profissionais mesmo, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não se enmesme no processo, É isso, eu estou no digital e não estou olhando, por exemplo, a Aurovome, né? Como é que eu posso beber... Como é que ou conectar, na verdade, né? Fazer parte dessa jornada, dessa grande jornada, né? Exatamente. É difícil. Não e tem você que formato, gosta de métricas, hoje o OH metrifica, inclusive, a ida ao posto. Se você quiser, você sabe o cara que passou por aquele outdoor quando ele para no posto. Sim. É que assim, não que o digital não gere conversas. Óbvio que o digital gera muita conversa. Mas muita conversa gerada no digital é no próprio meio digital. Você compartilha, você fala. Para furar essa bolha do meio digital pro mundo real, assim, pra estar aqui, passando no almoço na mesa do lado, tá falando de uma peça que você botou, um post que você fez, é difícil, né? Sim. Você já foi gestor, você já teve comerciais memoráveis, né? Virava assunto, né? Hã? Virava assunto. O comentário do a campanha de posto que esse cara fez lá com o Mundo Bita, cara, era maravilhosa. E gerou assunto. As pessoas comentavam na rua. Então eu acho que a gente também tem que a gente tem que tentar também trazer pro digital essa ideia de conversa coletiva de alguma forma, né? Que faz parte da cultura, né? Essa segmentação absurda, que é natural, mas ela tirou um pouco da cultura, né? Hoje em dia é tudo nichado, é cada vez mais. Por proximidade que a gente tem de visão de mundo, de faixa etária, de profissão, temos 3 feeds completamente diferentes aqui. É isso. Isso é que é meio doido, né? O quanto que, se não tomarmos cuidado, e aí falando de saúde mental de crianças e adolescentes, mas o quanto não vai, de fato, se aprofundar nisso aqui. É um ponto para reflexão, inclusive, como marcas, né? Enfim, do ponto de vista de plataforma, não sei se o Zuckerberg está tão interessado em tirar a turma, né? Posso dizer que não. Mas acho que a gente vai dar mais... Mas é um ponto para reflexão também para as marcas, né? Acho que como que pode ser mais saudável esse convívio e como pode enriquecer do ponto de vista de comunicação mesmo, né? Da própria marca. Acho que é... Eu tô curioso para ver como é que vai ser a entrada. O presidente fez o decreto, né? Da nova TV digital brasileira, o decreto foi essa semana. Eu tô curioso para ver como vai ser essa relação dessa nova TV com a família, com as pessoas que estão assistindo. Porque eu vi a apresentação deles 2 vezes, em 2 eventos desses. Estiveram aqui no Rio, porque o Rio agora tem vários eventos, Rio Innovation Week, Rio 2C, o Rio é ROI. A gente fez uma campanha falando disso. Mas deixando aqui, eu vi 2 apresentações e o grau de interatividade vai ser grande. A gente vai poder
ter lá, converter na novela, né? E você poder vender e converter na novela muda o jogo. Muda o jogo, inclusive, para as redes digitais que existem hoje. Sim. Queria ouvir a opinião de vocês dois, esse Bruno também. O que você está achando desse movimento? Porque é um movimento grande, eu acho, né? Vai ser um movimento de virada, né? Por favor, nosso convidado primeiro. Bom, cara, assim, eu até no ponto que a gente falou aqui, né? Eu espero que, de fato, traga diversidade, olhares e, sei lá, experiências coletivas, né? Mas eu fico um pouco, eu não sei se receoso, mas, assim, talvez o quanto que a indústria vai se preparar ou olhar numa visão de longo prazo, o quanto que é melhor para ela. Mas eu não sei se eu compro tanto essa ideia de agora você vai ter um anúncio para você na sua TV. A gente tá falando de experiências coletivas, eu né? acho também. Então, mas, não sei. Mas a sua filha pode ter um controle remoto na mão e poder comprar tudo das guerreiras do K-pop. Eu não deixo o cartão de crédito lá. Ó a dica aí, não deixa o cartão de crédito logado, tá? Na verdade é inevitável, né, cara? Não, é isso. É outra relação, outro ponto de contato que vai abrir para consumo, não tem a menor dúvida. Mas, sei lá, até pelo lugar para onde, por exemplo, o digital foi, né? Essa coisa de, porque 15 anos atrás, porque o digital você consegue comprovar tudo. É diferente de um filme publicitário, a gente vê quem converte, quem não converte, o que é bom, o que não é bom, até associação de marcas. Cara, não é só isso, né? O meu ponto é esse. Todos os entrevistados, todas as pessoas que passaram por aqui, no final acabaram chegando nisso. Porque se deixar, vai tudo virar performance. Só que performance é um jogo de preço, no fim das contas, ou ocasião. Então, assim, não é isso. Não fala tudo que tem para ser dito. Exatamente. Se você quer ser uma marca relevante na vida das pessoas, gerar conexões autênticas, e duradoura, né? Também. Exato. Não vai ser da performance só, né? Performance, enfim. Acho que isso é um senso comum hoje em dia, né? Tá virando um senso comum. Mas acho engraçado a TV digital, porque eu tava na Globo acho que em 2015 a 2017. E a gente já falava disso. Eu já brincava de criar interfaces com o vestido da novela para você comprar naquele momento. Então, assim, é inevitável que vai virar tudo um TikTok Shop. Mas o que eu acho que tem que eu acho que já está surgindo também é que deu outro movimento, né? O da profundidade, do não sei o quê. Porque, assim, ter acesso ao TikTok Shop, eu gostei do carro que o cara tá usando e eu tô tranquilão, vou querer comprar aquele carro com clique. Eu acho maneiro você ter essa possibilidade. Mas quando vira só isso, é que para mim, por exemplo, grave a disponibilidade que deram para as bets sem uma conscientização para a população. Sabe? Entregaram um feature pra galera. E a galera vai se embebedar daquele negócio. E olha o problema que isso está gerando social, de gente que está deixando de comprar gás para casa, pagar aluguel por causa desse negócio. Então, eu acho que é a mesma coisa, se a gente não der um pouco de informação, o cartão de crédito vai... já rola, né? O filho de uma amiga, ou meu, nem me lembro, mas que todo mundo já passou por isso. Gastou $1.000 em joguinho comprando acessório de aplicativo no celular. É comum, né? Exatamente. Mas eu acho que além da conversão, a TV digital talvez te dê um storytelling diferente. Você poder clicar, saber mais coisas, te levar para outro lugar. Fazer imersão. Então eu acho que vai trazer... Por que eu acho que é diferente porque é coletiva, porque é a TV. Ela tá na sala, entendeu? É a fogueira. E ela continua tendo uma penetração e uma audiência gigante no Brasil. Então você vai pegar um veículo com penetração, com audiência e com uma experiência coletiva e criar uma possibilidade de um novo storytelling, eu acho que a gente vai ter que pensar a comunicação diferente quando for criar para a TV agora. E eu acho que é um passo a mais, sabe? E eu acho uma integração também, um jeito de trazer os pequenos que estavam fora da televisão, né? Eu lembro na hora do almoço, você tinha os restaurantes de bairro, você tinha os restaurantes clássicos daquela região. E ficou tão caro que você tirou toda uma camada da economia fora desse veículo. E acho que é um jeito de voltar e de integrar e de otimizar a produção de conteúdo como um todo. Eu acho muito legal. Pensando, uma coisa que você falou, no meio do caminho, você falou uma expressão que é uma coisa que eu tenho pensado muito nela, assim. Eu vi há pouco tempo um seminário do valor com a Petrobras sobre transição energética, tá?
E aí eu falei assim, talvez a gente esbarre numa das maiores dificuldades, que é explicar o que é a transição energética justa para as pessoas. As pessoas não entendem, né? Eu até indo na Rio Oil and Gas, um Ezinho no final, Roger agora, né? Isso. Eu percebi que, assim, obviamente a transição energética ela vai ser pesquisada, ela vai ser desenvolvida dentro dos players do mercado, né? Petrobras é o maior player do mercado brasileiro e ela deve estar liderando esse processo. Como é tentar explicar isso para as pessoas? Eu vi que você comentou que a própria série, os influenciadores, como é que a gente consegue criar e comunicar o que é essa transição energética justa e por que ela é importante para cada um? Cara, é o desafio da marca, né? E não só da marca, tá no posicionamento da marca, mas está num contexto muito maior. Mas é meio doido, porque assim, por mais que a gente tenha muita gente boa, engajada e discutindo essa questão, ativistas, inclusive, tudo faz parte do processo de chegar no meio e a sociedade avançar, né? Mas a gente vê que é uma conversa que está apartada do dia a dia das pessoas. Não, essa turma que está passando aqui no shopping não chega na transição energética como algo a ser discutido, a ser necessariamente refletido. O mais próximo que a gente vê através de pesquisas e tudo mais é a associação que já é feita com a questão do aquecimento global. Mas também é isso, tá para grande maioria, né? Fora quem não acredita, que aí a questão é outra patologia. É isso, a questão é outro CID, é outra questão. É uma questão de longo prazo e as pessoas têm pouca percepção. E o grande desafio é, além de você dizer, olha, existe uma necessidade mundial, o ecossistema, nós somos o meio ambiente, né? Aquela coisa do homem falar do meio ambiente, tipo, nós e o meio ambiente. Não, nós somos o meio ambiente. Então, total. A gente tá falando do planeta. Se o planeta dá ruim, a gente tá dando ruim junto. Então, é a gente contar essa história. Na mesma medida em que o processo de transição vai demandar muita pesquisa ainda, muita estudo para viabilidade econômica. Muito P&D, muito desenvolvimento, sim, muito processo. Porque você não simplesmente, vamos desligar o petróleo, vamos desligar qualquer forma energética disponível hoje, você não, vou apertar um botão, desligar e acabou. Você não consegue suprir com nenhuma outra, ou no nível econômico, de economicidade para viabilizar a segurança e abastecimento para todo mundo. Então, é um papo que é mega distante do dia a dia dessas pessoas que estão aqui fazendo compras, mas tem a riqueza do conteúdo profundo, onde eu consigo, de fato, explicar isso. Nos 30 segundos, é bem complicado mesmo, mas, mais uma vez, é um termo novo, uma expressão nova e algo que a sociedade vai precisar discutir em profundidade daqui para frente. Então, não estamos olhando só para o curtíssimo prazo, é longo prazo, é gerar essa conversa, inclusive uma conversa de sociedade para onde vamos também do ponto de vista energético, né? Se seguiremos buscando nossa soberania, nossa segurança energética, ou desliga alguns botões e vamos... Você vê mudança de comportamento do consumidor em relação ao seu produto? Uma preocupação, sim. E muito parte do ponto de vista de disponibilidade. Por exemplo, na ponta final do consumo direto, a gente vê, chamam de invasão dos elétricos, né? Mas é isso, é um novo mercado, é uma nova forma das pessoas estarem consumindo essa energia. E não sei, não vejo ainda o grande driver de consumo ser a questão ambiental. Mas sim, as pessoas estão refletindo. Mais uma vez, não é curtíssimo prazo, é uma coisa mais límbica, né? A gente falar de transição, falar da necessidade, a gente vai falar em outro contexto, não vai ser o córtex que vai decidir. E com relação ao consumo direto, o carro que eu vou comprar esse ou aquele, está muito na questão da oferta de mercado. Você tem os elétricos estão sendo comprados porque são boas ofertas levadas ao consumidor, né? Verdade. Então
passa por isso também, mas mais uma vez, acho que não é dizer que a sociedade está desconectada dessa conversa, mas é algo que não está priorizado na pirâmide de Maslow dela ainda, sei lá. Mas é algo que a gente, enquanto marca, tem a obrigação também de induzir essa conversa, essa discussão. Puxando o papo um pouco para o nosso KPI aqui. Petrobras é uma das maiores empresas da América Latina. Né? A sede é no Rio. Sim. Qual é o papel do Rio? Como é que você vê a importância do Rio nessa... Eu sempre falei, do ponto de vista de Petrobras, a Petrobras tem uma policy lá, né, de cuidado e preocupação com as comunidades onde ela atua. A gente tem que trazer isso para o processo de produção de comunicação também, né, para a nossa comunicação enquanto empresa. Então a gente olha para o Rio, a gente está no Rio, segue no Rio e tem um compromisso. É uma comunidade onde a gente atua e a empresa tem... É uma simbiose muito clara, né, na cidade, o impacto positivo da Petrobras e da indústria de óleo, gás e energia no Rio de Janeiro como um todo. Então, a gente tem esse compromisso e a gente leva esse compromisso para o contexto de comunicação também. A gente tem que olhar para o mercado daqui, desenvolver e se comprometer com o mercado carioca. Você está lá e cá, mas quais são as diferenças de trabalhar no Rio e trabalhar em outros lugares? Você sente isso? Cara, não tem nada estruturante. Do ponto de vista criativo... Enfim, o Rio é a cidade criativa do Brasil, por excelência, né? E eu comento isso, a gente no Rio tem muito mais brasilidade, por exemplo, do que São Paulo olha mais para o mundo, talvez, né? É um olhar mais global e talvez até por isso empresas globais todas estão lá e a comunicação que sai de lá é essa comunicação mais global. Mas como diferencial no mercado carioca, talvez para mim, aí eu coloco isso como uma fala minha pessoal mesmo, é o mercado criativo mais genuinamente brasileiro. Reconheçam isso em vocês também quando vocês estiverem discutindo. Essa fala é muito potente pra gente, assim, eu acho, né? E eu nunca tinha pensado em São Paulo como uma coisa mais do pensamento global e o Rio ser capitanear e concentrar esse pensamento criativo do Brasil, né, de ser... Brasilidade genuína. Brasilidade genuína, gostei. Que está, inclusive, sendo valorizado lá fora como estilo de vida, né? O nosso soft power, né? Exatamente. Marcas de alto luxo vindo aqui para filmar, até pra beber um pouco desse estilo carioca de ser. Maneiro. Eu acho engraçado, você tocou em soft power, eu acho que a Petrobras tem um pouco... Ela entra um pouco nesse soft power brasileiro. Talvez a companhia que a gente... esse carinho pela eficiência tecnológica, o nosso lado, o Brasil que tem todo esse o brasileiro tem esse soft power da leveza, da relação, do estilo de vida, e acho que a Petrobras entra aí dando esse punch tecnológico. Justificando um pouco da marra. Exato. O pré-sal tira onda, cara. Pressão muito. Isso, tem um pouco disso, né? Quando você vai cavar, não falta exemplo. Isso que é mais revoltante. Eu vejo os cariocas, o brasileiro em geral, tem um negócio, como é que tem uma expressão disso? Cachorro... Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Não falta exemplo. E é legal, porque o centro de pesquisas fica no Rio, né? O principal deles fica no Rio, junto com a cópia ali do lado, e deve ter ali, migrando ali, uma coisa que a gente fala muito aí, Bruno, sobre o Rio, sobre o Clube de Criação, um ecossistema de startups, de empresas novas surgindo em torno lá da COP, do Centro de Pesquisa Petrobras, da UFRJ, que tem ali esqueci o nome do lugar, mas um lugar de tecnologia, o próprio Maravalha no centro. Sim. Eu acho que a Petrobras ajuda a trazer esse ecossistema, que eu acho que é uma saída para o Rio, que é uma questão dessa indústria criativa das startups, das techs todas, né? Uhum. Enfim, as fintechs a gente deixa para São Paulo. Não vou falar de cota. Agora vai abrir a bolsa aqui também, né? Ver o que vai dar. Reabrir, só lembrando, né? Reabrir. A história como não se repete mais, rima, né? Temos que tomar cuidado. Perfeito. Pessoal, vou encerrar nosso papo aqui, senão a gente fica até de noite, mas lembrando que
da falta que a cerveja faz para estender, para continuar o papo. A gente tinha uma conversa com a Heineken que acabou não se materializando, mas adoramos a conversa. Queríamos agradecer ao H, que desidratado a gente não fica. E vou agradecer a presença do Gustavo aqui com a gente. Obrigado, cara, pelo espaço na agenda. Honra, e sempre bom estar tão bem acompanhado e trocando ideias acho muito tão legal. bacanas. Acho que é uma experiência. O Job Aberto é uma experiência muito legal, que eu acho que está possibilitando a gente abrir esse tipo de conversa, né? Com clientes, com outros profissionais, de trazer o debate para a mesa, de trazer os assuntos interessantes que estão acontecendo hoje para a mesa, para a gente discutir. E é um projeto que o Bruno, presidente, idealizou e conseguiu colocar em prática e que tem a vida longa, né, Bruno? Terceiro episódio. Parece que vai ter o quarto, hein? Vida longa. Tô ouvindo dizer que vai ter o quarto. Obrigado, pessoal, muito obrigado Gustavo. aí. Obrigado. Gustavo, obrigado. Acabou já. Valeu. Diretor, obrigado. Obrigado, galera.